Então vamos ao primeiro episódio do Mães no Digicast. E como é o primeiro episódio, eu quero primeiramente me apresentar. Eu me chamo Amanda, eu sou mãe de 3, sou empreendedora no digital. E a ideia do Mães no Digital veio para trazer justamente um conforto para todas as mães. Mães que empreendem, mães que ficam em casa com os filhos, para trazer mães comuns, para trazer inspiração para outras mães. A maternidade, quando ela chega muitas vezes sem avisar, muitas vezes ela chega para transformar a nossa vida e simplesmente ela realmente transforma. Então, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, mas nasce também outra mulher. E pensando nisso, pensando em todo o acolhimento entre mães, entre mulheres, eu quis trazer esse espaço, um espaço de fala para mães comuns, mães empreendedoras, mães que querem se fortalecer uma nas outras. E mães, principalmente, que querem se inspirar. E aqui vai ser um lugar onde a gente não vai ter julgamento, onde é um lugar seguro. E muito, 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 eu quero que vocês sejam muito, muito, muito bem-vindas aqui. E que esse podcast traga um abraço no coração de todos vocês. E como eu quero trazer muita, muita inspiração para a vida de vocês, nada mais justo do que trazer uma convidada que para mim é muito especial. E ela é uma grande inspiradora e empoderadora de mulheres, a Cris. Oi! Cris, seja muito bem-vinda, primeiramente. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, Amanda. E a Cris, ela é mãe de 2. Hoje também ela está trabalhando numa profissão do digital, mas eu quero que ela se apresente, que ela comece a contar um pouquinho da história dela para nós. Fica à vontade, Cris. Bom, então, eu sou a Cris, mais conhecida como Cris Doula por muito tempo, 14 anos, né? Trabalhando aí com a doulagem, acompanhando partos, foi assim que a gente se conheceu. E logo depois começamos a trabalhar juntas também, como parceiras. E eu fiquei 14 anos trabalhando com mulheres, exclusivamente naquela preparação para o parto, acompanhamento do parto, do pós-parto. E tem mais ou menos 2 anos que eu vim migrando para seguir para uma outra profissão, que quem me ajudou muito a ter coragem também de seguir foi você, Amanda. Você sabe disso. Ai, obrigada. Porque quando eu pensei, ok, eu sou mãe, eu quero continuar com um trabalho que me permita ficar em casa, ter mais tempo para os meus filhos, onde eu possa fazer os meus horários, eu já sabia que eu tinha que aprender contigo. Tanto que eu te mandei mensagem e perguntei, e aí, Amanda, eu também tô aí com a possibilidade de virar secretária virtual, por onde eu começo, o que eu faço? E logo você já me abraçou e você já me deu ali todas as forças e me incentivou e disse vai dar certo. E eu fui me preparando para agora, oficialmente, desde outubro do ano passado, né? Eu trabalho como secretária virtual para uma médica que mora na Áustria, que é a doutora Bruna Vanderlich. E hoje eu moro metade do meu tempo em Viena, na Áustria, e metade do tempo aqui no Brasil. E aí eu já não trabalho mais como doula, então me aposentei da doulagem, mas fundei antes a minha equipe de doulas. Ah, isso que eu já ia te perguntar. Me fala aí como é que foi esses planos, porque eu acho que a Cris, ela se isolou, né, durante um tempo para construir, para que aquele conhecimento que ela tinha de transmitir, é uma necessidade, né, da gente transmitir o conhecimento para as mulheres gestantes, né, de se prepararem para o parto, se prepararem para a maternidade, para a amamentação, para o pós-parto, enfim. Então, eu achei uma sacada incrível, para começar. Parabéns. Obrigada. Então, ela pegou, se isolou, transformou todo esse conhecimento dela num curso, ela vai falar mais sobre, e montou uma equipe para que as mulheres continuassem tendo o atendimento durante o trabalho de parto. Mas me conta como é que foi. Na verdade, o que aconteceu foram, 14 anos atendendo os partos, e a Amanda sabe que eu atendia muito parto, né? Então, eu fazia acompanhamento ali a minha média eram 9 partos por mês, chegando a 12 partos por mês. Depois do meu segundo filho, né, eu comecei a diminuir, mas eu tive um burnout.
Essa é a verdade. Eu me isolei porque eu tive um burnout. Eu não conseguia mais dar conta daquela demanda e depois estava em casa e tinha as coisas da casa também. E aí eu comecei a viajar já para a Áustria 1, 2 vezes ao ano também, porque eu já estava imigrando com esse outro trabalho. Então eu percebi que eu já tinha muito conhecimento, que eu não podia deixar guardado, fechadinho numa gaveta, mas que eu já não queria mais também atuar ali no dia a dia, eu acompanhando, né, saindo de casa de madrugada, qualquer hora, aquela coisa que a gente não sabe quanto tempo vai levar para voltar. Então, por isso eu pensei, ok, como que eu posso fazer para continuar ensinando as famílias que me procurarem para aprender sobre parto, cuidar do bebê, amamentação. E o que que eu faço quando essas famílias também me pedirem uma indicação de doula? Quando eles quiserem uma profissional e eu não estou mais disposta a ficar trabalhando nesse formato, né? Então foi quando eu percebi que a única saída era gravar o curso, porque eu não tinha interesse de dar curso ao vivo. Então eu fui no decorrer de 5 ou 6 meses, eu fui preparando todo o material e gravei todo o curso. E aí eu pensei, bom, agora só falta eu ter, então, uma equipe que eu confie, que eu conheça, porque eu não quero indicar qualquer uma. Não queria simplesmente passar Instagram aleatório, né? Inclusive, porque muitas dessas famílias já tinham sido acompanhadas por mim no primeiro filho. No segundo filho, a gente teve agora recente, né? Sim, Uma sim. família que foi o terceiro bebê com a nossa equipe, mas eu já tinha atendido os 2 primeiros partos. Então eu também me via como responsável. Eu não quero dar uma indicação ruim, eu quero indicar alguém que eu confie. E para eu confiar, eu tinha que ter a minha equipe. E essas famílias confiam em E você, essas, né? E tem toda a exatamente. questão de conexão, né? De se Sim. conectar contigo, com o teu É. trabalho, com aquilo que tu faz, com aquilo que você entrega. Uhum. E eles te procuraram e você, mesmo assim, quer continuar entregando o melhor para essas famílias. Exatamente. Eu quero que eles tenham o melhor, mesmo que não seja pelas minhas mãos diretamente. Então, hoje eu tô super feliz, né? Que aí tem a equipe. Então, eu tenho certeza que eu posso indicar a equipe para essas famílias. Eu sei que são 3 doulas na equipe. Então, se tiver um parto no dia, se tiver alguma intercorrência, a gente tem quem possa substituir. E com o curso eu continuo aí ajudando famílias no mundo todo, né? Porque ali na Áustria, ano passado, quando eu cheguei lá, eu ainda estava atendendo como doula, quando eu estava começando a trabalhar com a doutora Bruna, então eu ainda dei o curso, inclusive presencial lá, para famílias, e foi super legal. É muito bom saber que a gente pode estar ajudando de outras formas, né? Se reinventar. A gente pode se reinventar o tempo todo. Sim, e isso que você falou de se reinventar é muito importante. Eu acho que, assim, eu acho que todas as mulheres, independente se são mães, se não são mães, quando algo não está confortável na nossa vida, a gente tem que se reinventar. É. A gente tem que virar a chave, a gente tem que virar esse jogo para que a gente possa prosperar. Se algo não está fazendo bem, a gente tem que, né, ir para aquilo que vai ficar melhor na nossa vida, vai transformar a nossa vida, mas claro, sempre com um propósito, Sim. né? Então eu tenho certeza que tudo que, né, nós buscamos fazer, a gente encontra um sentido, encontra um propósito para trazer esse retorno, né, positivo para nossa vida, para a vida, né, de quem está ao nosso redor também. Sim, por isso que eu até acho, Amanda, que as mães são as melhores profissionais que existem. Então, as pessoas não deveriam ter preconceitos com uma mulher que é mãe. Porque se reinventar, fazer coisa nova, multitarefa, fazer 3 coisas ao mesmo Nossa, tempo. Gente, ninguém é melhor demais. do que mãe. Com A certeza. gente consegue. Com certeza. A minha história em relação ao eu me reinventar e ser doula e depois passar para esse mundo digital foi justamente com isso, Cris, sabe? De sofrer, digamos assim, nas empresas que eu trabalhava, um certo preconceito né? Porque depois que eu tive filhos, eu participei de uma entrevista. Sou obrigada a falar isso aqui. Eu participei de uma entrevista. Eu já tinha passado por prova, por teste psicológico, e depois, no final, sempre tem entrevista com os gestores, né, da área, para ganhar uma promoção. Isso era uma promoção. E eu tinha acabado de voltar de licença maternidade do Miguel, o primeiro filho. E um dos gestores perguntou para mim: tá, Amanda,
E se surgir uma situação X na empresa, que a empresa está precisando de você e o seu filho está doente em casa? Uhum. Gente, é óbvio que eu vou ficar com meu filho. Só que Uhum. daí eu parei para refletir, quando eu cheguei em casa, que se fosse o meu marido que estivesse naquela posição, ninguém Ah, perguntaria com isso para ele. certeza. Por quê? Porque o papel, né, fica É. mais em Uhum. cima da mãe, esse cuidado com a criança, mas aí tu fica de mãos atadas, daí tu já Uhum. perde uma oportunidade por conta disso? Não Total. deveria, Não não deveria. deveria. E É. justamente é por ter essas mães multitarefas, por a gente realmente tentar dar conta de tudo e fazer Uhum. um malabarismo para dar, porque eu acho que a gente é capaz de muita coisa, Uhum. mas muita gente não vê, né, Cris? Com certeza. Mas a gente vive se transformando, né? Com certeza. Se Hoje, trajetando. Amanda, por que que eu ainda moro no Brasil, né? Por que que eu ainda não me mudei definitivo para a Áustria? Porque eu tenho 2 filhos aqui. A Sofia já vai fazer 18, então já é maior de idade, já está na faculdade, né? Já não precisa tanto de mim. Mas o Noah vai fazer 7. Então eu não tenho ainda coragem de ficar mais do que 3 meses longe dele. Por isso que eu faço 3 meses aqui, 3 meses lá e volto e faço desse formato, porque eu ainda não consigo me sentir totalmente pronta. E aí, às vezes, eu paro e reflito: se eu fosse o pai, né, ou se eu fosse homem, nossa, ficava um ano inteiro e ninguém ia julgar, inclusive. E eu me sinto extremamente julgada. Hoje eu já não dou mais bola. Mas eu sei que no início, quando eu comecei a viajar com frequência, e aí eu precisava ficar esses períodos mais longos, como eu fiquei final do ano, eu fiquei 3 meses, né? Então eu passei Natal e Réveillon lá, e não aqui. Mas eu estava me dedicando ao meu novo trabalho, né? E é uma carreira. Então, quanto mais tempo eu consigo passar lá, mais o meu salário sobe, sabe? Mais trabalho eu tenho, maior o salário. Então, e claro, é maravilhoso poder viajar, né? Quem não Com gosta certeza, de poder imagina. viajar? Mas eu já, assim, quase deixei de seguir esse sonho, essa vontade, porque eu mesma me cobrava e eu mesma me julgava. Que como que uma mãe vai ficar meses longe do filho? Mas aí quando eu parei para pensar, eu lembrei que o meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele precisou viajar. E ele morou 2 anos no Oeste. Eu fiquei sozinha aqui com a mais velha e ele foi de mudança pro Oeste. Então, eu assumi todas as contas da casa sozinha. Eu era doula, então saía de madrugada, eu tinha que tirar ela de casa de madrugada, tudo mais. Então, assim, por que que eu achei aceitável que ele fosse atrás da profissão dele e agora que ele já está encaminhado, que ele já está bem sucedido e tudo mais, está na hora de eu poder olhar para mim também e para minha carreira, porque eu preciso disso, não vai ter ninguém para cuidar de mim, né? Então, acho super importante que a gente também se olhe com mais carinho, se olhe com mais atenção, porque muitas vezes a gente se cobra. Exatamente. E a gente pode não nos permitir viver algo extraordinário, viver uma outra oportunidade, porque a gente se cobra, a gente se julga. Não pode ser assim. Uhum. Eu acho que em partes você já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer para você, que é justamente isso, né? Como é que ficou no teu coração Uhum. tem os 2 pontos, né? Como é que fica no coração de uma mãe que ela, durante muito tempo, praticamente se anulou, Uhum. né? Pensando nessa tua carreira que tu tá formando Uhum. fora, nos teus sonhos, né? Para viver a maternidade, para Uhum. viver uma vida mais confortável perto dos filhos. E como que é, né? Essa transição de ter que... Não, peraí, agora chegou a minha vez, agora eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Liga aquela teclinha lá que começa com F É. e vai tocar a tua vida. Como é que foi, assim, reconhecer, ficar tanto tempo ali, né, nessa caixinha pensando em sair e como é que foi sair? Ainda está sendo, né, Amanda? Porque eu acho que é um luto que a gente vive quando a gente muda tanto assim, né? Então, eu mudei de casa, eu mudei o país, a língua é outro trabalho completamente diferente. Muitas coisas eu já tinha experiência por ser doula, então muita coisa ali de atendimento ao cliente, de mexer com Instagram, Canva, etc, né? Isso tudo eu já sabia por ser doula. Então, hoje eu uso muito no meu trabalho, né? O inglês eu já usava muito também na doulagem e uso bastante também hoje. Mas a gente está sempre se adaptando. E são dias e dias. Porque tem dias que eu estou muito bem, que eu tenho muito orgulho,
de ter tido coragem de dizer, ok, eu tive burnout, eu não quero mais essa profissão para mim, porque ela já não me traz mais saúde física e mental, que a doulagem não me trazia mais a saúde física e mental, mas eu também não tô totalmente preparada para simplesmente jogar tudo pro alto e definitivo, né? Então, hoje eu sinto que eu estou me respeitando. Eu estou fazendo as coisas no meu tempo. E prestando atenção, claramente, nos meus filhos, né? Que eles fazem acompanhamento com psicólogo já, o que eu super recomendo. Então, a gente tem essa troca com a psicóloga também, né? De como que tá sendo. Mas eu penso que no final de tudo, o que é mais importante para os nossos filhos? Uma mãe feliz. E Exato. não adianta. Então, uma das coisas, inclusive, que me incomodava muito quando eu me separei, era o ver o quanto meu ex-marido trabalhava, viajava, fazia tudo normal. E eu era casa E a e Cris ali trabalhar. no mesmo lugar, Sim, e né? não podendo fazer nada, né? Eu, no pleno puerpério, o meu ex postava foto comendo camarão na Bahia. Eu lembro quando eu vi assim, nossa, eu queria matar ele. E aí eu vi, tá, mas por que que a vida do outro está me incomodando? Porque eu não estou podendo viver as coisas que eu quero. E aí foi a virada de chave. Foi quando eu comecei a parar e entender que, na verdade, eu não estava com raiva dele. Tipo, ele tinha direito de viver aquelas coisas. Mas eu também tinha que me dar ao direito de viver. E aí foi a virada de chave. Foi quando eu comecei a perceber, opa, mas olha só, ele não é menos pai, ou ele não é um pai ruim porque ele consegue tirar tempo para se priorizar. Eu também Então preciso você me também pode? priorizar. Exato, mas foi quando o burnout veio. Que aí eu vi que eu realmente precisava. E claro, com terapia, né, Amanda? Tem nessas horas, é a Sim, terapia também que salva. Porque é você precisar ouvir de uma profissional, que foi o que precisou acontecer comigo. Assim, ó, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem, você não tem como cuidar de mais ninguém. Você não tem como trabalhar nem cuidar dos seus filhos. Então, você exatamente. precisa se priorizar. E foi a partir daí que eu comecei, ok. E também questão financeira, né? Se a gente não trabalha separada, né? Não sou casada. Então, se eu não trabalho, eu não tenho uma outra renda para manter a casa. Então, eu via que, gente, ninguém vai botar dinheiro na minha conta, sou eu e eu. É você por Então, você. por isso que no último ano as crianças foram morar com o pai, né? Porque aí eu percebi, ok, não tem como os meus filhos continuarem morando comigo e eu viajando 2 vezes por ano, porque eles precisam da rotina, eles precisam ter a escola todo dia, morar perto da cidade, né? Eu já tinha ido morar no interior, e já estava morando no sítio. E então foi uma coisa assim de formiguinha, mas que deu certo e deu certo e muito rápido, que aí fluiu muito assim. Então, para quem vê de fora, pode ter parecido tudo muito rápido. Mas não foi, foi um processo mesmo, assim. E ainda está sendo, né? Muito recente, né, Cris? Uhum. E diante disso, assim, aquela perguntinha que não quer calar. A gente ainda mesmo assim, né, mesmo reconhecendo que tu fez terapia para alguém pegar e te falar que você também precisa e que você precisa se priorizar, aonde fica a culpa materna nisso? A culpa, ela Ela existe, né? existe. Para sempre. Eu acho que não existe mãe que não carregue culpa por alguma coisa. Sim. Então, se a gente trabalha muito, a gente se culpa. Se a gente fica muito em casa, a gente se culpa porque a gente pensa, nossa, tadinho, eu devia estar saindo mais com essa criança, levando no parquinho. Nossa, era para ter mais amiguinho da idade. Se tu leva para escola, tu se culpa também, porque vai pegar uma virose É. atrás da outra, o que é um E a fato. culpa é engraçado que ela não diminui com o tempo. Não. Aí todo mundo fala, mas agora ela já tá, né? As crianças estão habituadas, ela já tá na carreira. Não, não Não. existe isso. A gente vai carregar, eu acho que uma culpa o resto da vida. A gente só precisa trabalhar ela, né? Pra não, justamente não cair, né? É, e eu acho que também essa questão, principalmente de trabalho, né? No fim das contas, o que a gente faz, né? O que toda essa mudança que eu tô fazendo é pro melhor para os meus filhos também. E então, eu ter esse vínculo, né, com outro país, se num futuro eu realmente fizer, né, essa imigração de ir morar lá e aí ter o visto, os meus filhos também têm uma possibilidade de ir para a Europa mais fácil, né, de estudar, de fazer alguma coisa. Então, não é só para mim, é por eles também. Exatamente. É o que Então, tudo que a gente faz, exato, parece, não é só pela gente, né? Aliás, exato. nunca foi sobre a Nunca é. gente.
é pra eles. É pra eles. Né? A gente Justamente. precisa pensar na gente, claro. A gente Sim. aprendeu isso, né? Que se a gente não pensar no que a gente precisa, não dá certo. Mas tudo que uma mãe faz, a gente faz pensando o que a gente quer, que eles sejam felizes e que eles tenham mais oportunidades com o que a gente faz. É isso. Exatamente. E a gente sabe que quando a gente volta para casa, ou quando eles voltam da escolinha, qualquer cenário, a mãe vai estar lá, com amor, com carinho, com os cuidados, e a mãe vai estar ali. Estando até longe, eles Uhum. sabem disso. Eu tenho Sim. certeza que, né, os teus sabem disso também. Sim, eu faço videochamada, né? Eu faço videochamada quase todos os dias quando eu tô fora. Ou eu mando mensagem, eu faço calendário, principalmente pro Noah, né? Que o Noah não tem noção do tempo. Então eu faço o calendário e aí eu sempre imprimo adesivinhos. Então eu boto que eu sou a Sky, a cachorrinha, lá do final, e ele é o Chase, e aí ele vai colando adesivo. Todo dia que ele cola o adesivo até chegar no dia que encontra a Sky, né? Que aí é a mamãe. Então, ele sabe, ele tem essa noção, né? Eu sempre converso muito com ele. Então, ele sabe, a mamãe vai, mas a mamãe volta. E ele sabe, eu vou, a mamãe vai para trabalhar. A mamãe tem que ir, a mamãe tem que trabalhar. E a mamãe sempre volta. Então, eu tô indo cada vez ficando mais tempo, né? Primeiro eu fui 2 semanas, depois eu fui 3 semanas, depois eu fui 5 semanas, depois eu fui 3 meses. Então, eu vou fazendo assim até ele ir se acostumando. Mas outra coisa que é fato, Amanda, é que mãe é mãe pro resto da vida. Tipo, eles sempre vão querer a mãe por perto. Eu vejo pela Sofia, que tem quase 18 anos. Ela é super assim, ela morre de saudade. Toda semana ela manda mensagem. Eu acho que talvez ela sofra mais do que o Noah quando eu tô fora. Sabe? Então, a mãe sempre vai ser sentida a falta, né? Se a gente não tá perto. Isso é normal. Acho que tem aquela frase que fala, né? O filho sempre volta pro ninho. É. Não adianta, a mãe sempre vai estar ali, o filho sempre Exato. volta pra mãe, e é isso. Então, acho que a gente tem que fazer as coisas sem tanta culpa mesmo, entendendo, tá bom, se os meus filhos sentem falta de mim é porque eu sou uma boa mãe. Sim. Né? Que bom, estou fazendo as coisas certas. É isso. Cris, uma pergunta referente a essa transição da tua carreira. Assim, quando que tu achou essa oportunidade? Eu sei que ela partiu de uma necessidade, né? Mas quando que tu, né, teve um pensamento ali, uma ideia, eu falei assim, eu posso fazer isso. Foi uma coisa muito natural, porque tudo começou quando eu fui a primeira vez para a Áustria para visitar a Bruna. A Bruna é uma médica que eu que eu conheci atendendo parto, num plantão da maternidade aqui em Florianópolis. Então, um dia eu estava lá no parto como doula e ela chegou no plantão e foi amor à primeira vista. Eu falo para ela, assim, eu me apaixonei pela energia dela de cara. Então, eu já vi, nossa, eu conheço essa mulher. A gente virou amiga muito rápido e logo começamos a trabalhar juntas. E aí passou a pandemia. E aí a gente até tinha te contado antes, né, que na pandemia já foi difícil, porque os partos diminuíram muito. Eu já estava separada, eu já tinha todas as contas da casa sozinha. Então, ali na pandemia, eu percebi que eu precisava ter uma outra renda. Uma outra fonte de renda, além da dolagem, que até então era a minha única fonte de renda. E quando eu fui visitar a Bruna a primeira vez, vendo o ritmo de trabalho dela, ela já falava, eu preciso de uma assistente. Eu preciso de alguém para me ajudar. E aí eu falava, tô aqui. E aí ela dizia, mas eu ainda não posso te contratar, tipo, ainda não... E ela ainda precisava se estruturar também. E aí ela foi mudando as coisas, e aí, ano passado, em outubro... Aí ela já estava falando, não, agora eu preciso da tua ajuda, que agora eu já tenho muita coisa para lidar também, preciso que tu me ajude. E aí foi quando eu falei, beleza, tô aqui, vim para ficar aí uns 3 meses e vamos começar a trabalhar. E foi quando ela realmente... Aí oficialmente eu fui contratada como assistente / secretária virtual dela. E aí foi também ao mesmo tempo quando eu lancei o curso e tudo mais. Mas eu já vinha... Eu sempre trabalhei, né, Amanda, como autônoma. Eu sempre trabalhei como autônoma porque eu sempre gostei muito de fazer a minha agenda, de ter a minha liberdade, de não ter que responder para ninguém. Então, eu sempre soube que eu seria empreendedora, independente do que eu fizesse. Então, foi muito natural, na verdade, assim. Eu já percebi, opa, quero fazer outra coisa foi aparecendo. E enquanto eu continuava atendendo partos, eu fui me preparando para assumir esse outro trabalho. Que aí agora eu já não acompanho mais os partos também para poder me dedicar 100% a ele. Exatamente, que ótimo, Cris. Que bom, né? E engraçado que sempre
aparece, né, alguma oportunidade e muitas mulheres, né, compartilhando aqui um pouquinho de outras mães que eu também acompanho, que não acabam não abraçando, achando que não é para elas, né? Achando que talvez, não vai dar certo, eu vou perder um tempo. Mas faz, a gente estava conversando sobre isso antes de entrar aqui hoje, né? Sim. Hoje é o primeiro episódio do podcast Mães no DigiCast, mas eu comecei. Simplesmente comecei porque é um projeto que toca meu coração, é um projeto que eu quero levar para as mães e a gente tem que pegar e fazer, ponto. Exatamente. Se a gente não pegar e a gente não fazer, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe aonde que a gente vai chegar. E tudo por eles, né? E aí a gente pensa, né? Eu preciso que dê certo para que eu continue tendo essa minha liberdade que eu tenho de tempo, continue gerando renda para além da dolagem também. Porque a gente vê, quando não está mais confortável para nós, embora, né, durante muito tempo foi o nosso propósito, é lindo, é gostoso, a gente abraçou, eu abraço até hoje, eu tenho certeza que você também, da tua forma. Mas a gente precisa abrir os olhos de que, se em algum momento a vida nos deu esse movimento que a gente precisou fazer, a gente tem que ir lá e fazer. Abraçar. Então, o que eu falo assim, né, Cris, que a gente não tenhamos esse medo, né? Com certeza. Das mudanças. Eu sei que assusta. Sim. E tudo assusta, né? Imagina, Sim. Cris. Mas é aquele famoso tá com medo, vai com medo mesmo assim. É isso. Quando eu comecei a dolagem, não existiam doulas em Florianópolis. Simplesmente não tinha. Eu lembro que tinha um site que era Doulas do Brasil e tinha a lista de Florianópolis, tinham 3 doulas certificadas. Eu entrei em contato com as 3. Uma atendia, assim, muito raramente, quando era parto domiciliar, as outras 2 não atendiam como doula. E aí, quando eu resolvi, não, eu vou fazer o curso, eu vou em São Paulo, só tinha o curso em São Paulo e no Rio, eu vou para São Paulo, eu vou fazer o curso, a Sofia já estava ali com uns 4 aninhos, aí eu já me senti preparada, eu já era formada técnica de enfermagem na época também, eu vou tentar. E todo mundo falava, não tem futuro, isso não vai dar certo, porque ninguém sabe o que é doula, o que é doula, nem os médicos. Eu chegava nas maternidades, eu tinha que explicar, ensinar para o médico o que era doula, para as enfermeiras, o que era doula, ninguém sabia. Eu tinha que literalmente vender para a família, não só o meu serviço, mas o que era. Sim. Então, eu já comecei assim, tipo, vamos ver, se não der certo... E que deu certo durante muitos anos. E se não der certo, muda a rota. Exato. Não tem problema. Pelo menos você tentou. Pelo menos você fez. Você meteu a cara, você foi, teve coragem. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente ficar naquela zona de conforto que nem é confortável. Porque você já não tá mais feliz ali naquele lugar. Você já não tá mais feliz com o que você tá fazendo. Pra minha dolagem, né? Não é que eu cansei de atender parto. Não é que eu não acho mais lindo ver uma mulher parindo, um bebê nascendo. Hoje encontrei, né, uma paciente. Antes de entrar com um menininho ali que tá com 1 aninho e pouco. Tipo, não tem como a gente não se emocionar e não achar lindo. Mas o que me desgastou com o tempo foi ver como o sistema obstétrico piorou. Então, eu acho que quando eu comecei, o movimento do parto humanizado, ele estava muito forte. Então, todo mundo começou, vamos adaptar, vamos fazer. E hoje a gente vê esse movimento mudando e eu comecei a ver que me fazia mal. Então, já estava me fazendo mal ver as mulheres e os bebês sofrerem intervenções desnecessárias, que a gente sabe que coloca em risco, e simplesmente porque o plantonista não tá afim. Ele não tá afim, ele não quer. Então, eu comecei a me sentir de mãos atadas. E eu vi, não serve mais para mim ficar vendo algo que eu não posso influenciar, que eu não posso ajudar. Eu não quero mais isso para mim. Então, foi quando eu vi, ok, eu quero algo que seja positivo. Porque a dolagem foi positiva há muitos anos. A partir do momento que, para mim, parou de ser positivo e eu comecei a ver, tem parto, meu Deus, hoje eu vou lá, é aquele médico de plantão, que aí a gente já sabe que é um plantão, aí tu já sai de casa assim, vou me estressar, vou me incomodar, vou ver aquele casal sofrer um monte de coisa que não precisa sofrer, não quero. Então, no final era assim, eu não quero mais ir porque eu sei que eu vou me estressar. Então, a gente tem que ter coragem de, ok, eu quero ser feliz, eu preciso também me sustentar, vamos pro próximo. Se reinventar. Plano B, C, D, vambora. Sempre. Cris, algumas perguntas assim, que eu não sei,
Embora a gente se conheça há muitos anos e a nossa conexão também eu acho incrível, eu Olha, adoro. eu também. Mas eu não sei. Uhum. Mas eu vou te perguntar, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao se tornar mãe? Maior desafio que eu me enfrentei ao me tornar mãe. Bom, primeira coisa é que eu fui mãe adolescente, né? Só Primeiro, aí já é, só aí a né? gente já começa bem. Eu engravidei com 17 anos. A Sofia nasceu, eu tinha Imagina. 17 anos ainda. Fiz 18 2 meses depois. Então, eu acho que já engravidar sem estar preparada, né? Sem planejar. Eu já trabalhava naquela época. Eu já trabalhava, estudava e fiquei grávida. Então, e fiquei grávida por um acidente, né? Porque namorava 1 ano e aí a gente começou a falar em casar. E aí, a minha irmã tinha sofrido um aborto espontâneo com 18 anos e foi um trauma pra gente, porque a gente sempre gostou de bebê na família. Então, eu falei, eu não quero casar e quando eu quiser engravidar, porque o meu sonho era ser mãe, eu não queria arriscar de perder o neném, alguma coisa, tinha 17 anos, né? Eu disse, eu tenho convênio, vou fazer os exames, vou ver se tá tudo bem comigo. E o meu namorado entrou na pilha também. Só que aí o espermograma dele deu muito ruim. Deu tão ruim que disseram que ele nunca ia me engravidar. Olha. E aí a gente parou de tomar, eu parei de cuidar. E no segundo mês eu fiquei grávida. E aí a gente tá, como assim? Não era pra ter engravidado, né? Então, já foi um baque muito grande. E não foi porque eu não cuidei, porque a gente não cuidou. Sim. Foi uma coisa muito atípica. Então, já foi super desafiador. Acho que a coisa mais desafiadora foi, talvez, a gravidez na adolescência. E depois também o ter o segundo filho sendo doula. Que tu sabe que não é fácil. Então, eu já comecei a atender partos. O Noah tinha 2 meses. Eu voltei atendendo 1 parto por mês, 2 por mês. E depois pegava no máximo 6 por mês. Mas era muito difícil, era muito puxado, né? Sair de madrugada, tu não sabe quantas horas, É isso que eu amamentando. ia falar, amamentando ainda, né? Então isso também foi muito difícil. E me Uhum. sobrecarregou bastante. Tu vê que da Sofia eu não tive depressão pós-parto. Do Noah eu tive uma depressão pós-parto muito forte. Que eu só fui diagnosticada com mais de 1 ano, que foi na época que eu pedi o divórcio, que aí eu me separei, né? Não era divórcio porque eu nunca fui casada no papel. Mas foi quando eu pedi a separação. Porque eu tava no fundo da depressão, tava super sobrecarregada, porque o Noah era um bebê que demandava demais. E era aquela coisa, né? Eu só trabalhava e ia pra casa. Eu não tinha hobby, eu não tinha uma forma de escape, eu não tinha tempo pra mim. Não existia eu olhar pra mim mesma. Então, por isso que hoje eu aprendi que não tem como. Pra gente ficar bem e para os nossos filhos, consequentemente, ficarem bem, a gente precisa se olhar com carinho e amor e empatia. E a gente tem que se olhar com uma forma mais leve. E se priorizar. E Se porque nós mães priorizar. a gente tem essa mania, né, de se cobrar muito e a gente é muito autocrítica. E não pode, a gente não é assim com as outras pessoas. Por que que nós somos, né? Tipo, com o pai eu consigo entender. O pai tinha direito de viver a vida dele e tudo mais, mas eu também precisava enxergar que eu também tinha esse direito. Uhum. Com certeza, Cris. E que desafiador. Foi ser mãe adolescente e depois ser mãe sendo doula. Uhum. E isso aqui, vamos lá, vai abrir várias janelinhas aqui pra gente. Tá bom. Se tiver, tu me fala, porque eu também quero saber. Tá bom. Qual foi o melhor conselho materno que você já recebeu? Existe isso? Conselhos? Melhor Será conselhos ou conselho? pitacos? Olha, se eu tive, foi tão bom que eu não lembro. Não, pecado. É porque minha memória já não é mais muito boa, tá? Já começa por aí. Minha memória já não é das melhores. Vou botar a culpa no Covid. Mas eu acho que não de conselho, mas eu acho que talvez das terapias, o que eu mais aprendi e que é algo que eu levo realmente pro dia a dia é, eu tenho que me olhar em primeiro lugar. Eu tenho que estar bem em primeiro. E é o que a gente fala tanto para as nossas pacientes no puerpério, né? Sim. Sim, tem que cuidar do bebê, mas a gente tem que cuidar da mãe, né? A mãe tem que se cuidar. E é a mesma coisa, no fim eu aprendi Porque isso. o puerpério, eu acho que implantaram na cabeça das mulheres aqueles 40 dias, como é que é mesmo o nome? Tem a lua de leite, tem a quarentena, Tem isso, o resguardo. o resguardo. Uhum, Implantaram, eu acho, né, que implantaram na cabeça da mulher uhum, que esse resguardo ela não pode sair, não pode uhum, tomar banho, não pode olhar pra ela, porque tem que ficar em casa com o bebê. uhum. Porque ele é muito pequenininho, porque tem vírus, porque tem aquilo, e né? Sim. Mas
se essa mulher não sair e ficar em casa só com o bebê e sozinha, que é o que acontece, porque a conta, para começar, a conta no Brasil não fecha, né? Porque a mulher tem que amamentar 6 meses, mas só tem direito a 4 meses, né? A amamentação exclusiva, né? Pela Organização Mundial da Saúde é 6 meses, mas no Brasil a licença é de 4 meses. Sim. Licença paternidade, então, nem se fala, 5 dias. É absurdo. 5 dias. Então, como é que fica os outros dias do 6º dia em diante para aquela mulher? Sozinha, em casa, com o bebê, com o peito rachado, cheio. E fora outras coisas, né? Outras emoções que envolve a baixa do hormônio, baby blues, depressão pós-parto. E pensando nisso, a rede de apoio, né? Pensando nisso, a rede de apoio, eu queria já aproveitar e perguntar para ti, né, sobre a tua rede de apoio, porque eu acho que tu chegou até aqui primeiramente por ti, né, porque tu foi capaz, mas em algum momento as mães, elas precisam de alguma rede de apoio. E aonde estava essa rede de apoio? Como que foi? Conta um pouquinho. Então, a coisa difícil é que a minha rede de apoio era a família do meu ex-marido. Então, enquanto nós estávamos juntos, deu muito certo. Entendi. Eu tenho um ótimo vínculo com elas até hoje, as tias que ajudam a cuidar do Noah. Mas o curioso é, quando eu resolvi engravidar do Noah, que a gente decidiu, vamos engravidar. E eu sabia que eu ia engravidar rápido. Eu pedi para elas, na época moravam a Bisa e as 2 tias, que já me ajudavam com a Sofia, né? Então, elas já cuidavam da Sofia quando eu tinha parto. Então, eu pedi para elas, a gente pode ter outro filho? E aí elas riram, como assim, vocês podem ter outro filho? Assim, porque eu sei que eu vou continuar trabalhando, que eu preciso, né? A gente precisa das 2 rendas. E não tem como eu continuar atendendo como doula se eu não tiver vocês para ajudar a cuidar desse filho também. E elas falaram, pode engravidar que a gente ajuda a cuidar. 2 meses depois eu tava grávida. E aí, sempre foram elas. Aí elas são maravilhosas até hoje. Quando eu fico esse tempo fora, é claro que o meu ex não dá conta sozinho, né? Então, ele tem essa rede de apoio, mas a rede de apoio é toda da família dele. Então, o que é difícil é, quando eu estou aqui, mas que eu estou morando no sítio, né? E ele tá comigo, é só eu para cuidar. Eu não tenho rede de apoio. Então, quando eu mudei para o sítio, eu já comecei a diminuir os partos. Não sei se tu lembra. Porque eu já falava, gente, aqui não é fácil de eu sair qualquer hora, correndo. E muitas vezes... E quando era de madrugada, que não tinha Então, Uber? guria, aconteceu de eu pegar o carro, acordar ele, tirar ele, botar no carro. Uma vez aconteceu de eu pegar muita serração. E eu fiquei com medo aquele dia. Eu pensei, eu nunca mais posso fazer isso, porque eu podia sofrer um acidente realmente. Área rural, serração, de madrugada, pode ter um boi, pode ter qualquer coisa, porque é literalmente estrada de chão, né? Então eu vi, não é mais seguro pra mim. Ou eu pegava o Uber de madrugada também, né? Então a gente começa a ver que não dá mais pra ficar se arriscando tanto, abrindo tanto mão das coisas, tirando a criança, né, de casa, de madrugada, não sabia que horas da manhã voltar. Então, isso também foi me fazendo diminuir os partos e acabar procurando outro caminho. Também por causa da doulagem, né, de tudo isso e de estar morando longe. Mas a rede de apoio sempre foi da família do meu ex-marido. Sim, sim. E aonde tu se vê chegando, assim, nessa nova profissão? Nossa, hoje eu vejo um futuro, assim, muito legal. Eu fico muito animada, porque hoje as nossas metas de eu estar trabalhando ali com a Bruna, né, é passar mais tempo lá. Então, eu preciso. Inclusive, ela fala toda semana que não tem condições de eu continuar aqui. Ela vai ver isso e ela vai falar, realmente, porque ela fala toda semana, Cris, não tem condições, você tem que voltar. Então, eu falo pra ela, calma que eu tô indo, só tem que fazer aos pouquinhos. E a gente tem aí a ideia de fazer webinar, de fazer outras coisas, sim, e que inclui aí viajar para outros lugares também. Então, não vai ser só a Áustria, né? Já começa muito legal, que já começa ali além de Viena, mas eu vejo num futuro não muito distante a gente viajando juntas
para ela poder dar esses treinamentos e tudo isso que tem. Tem muita coisa legal vindo, assim, muita coisa legal. O site está sendo pronto, tá quase pronto. Ai, que legal. Sim, então tem muita coisa legal e eu tenho um carinho muito grande, uma amizade com a Bruna de muitos anos. Então nós somos irmãs hoje de alma, assim. Então a gente gosta muito de estar juntas. Toda vez que eu vou pra lá, eu viajo bastante. Então é muito legal hoje ver que, pra mim, a maternidade já é algo encerrado, no sentido de que eu não quero mais ter filhos, porque agora eu quero, viver o que eu não vivi todos os anos, principalmente por ter sido mãe tão jovem, né? Então agora é a minha chance de poder viajar, de poder seguir a minha carreira, de explorar o que eu quero fazer, porque eu tive que priorizar a maternidade por muitos anos. Hoje eu consigo, não. Tá na hora de olhar e, eu nem boto, assim, limite nos meus sonhos, Amanda. Hoje eu Ótimo. vejo, assim, ó, E não onde a vida deve. me levar. Não deve. Vida leva eu. É igual estar hoje aqui. Quando você me convidou, tu sabe que eu não saio mais de casa, né? Eu sou uma pessoa super reclusa hoje em dia, porque eu gosto de ficar no meio do mato. Mas, como era você, eu falei, Amanda, é porque é você. Porque senão, eu não tô aceitando Obrigada convites. por isso. Eu tô me sentindo lisonjeada com essa mulher poderosa aqui na minha Oh. frente. De nada, só porque eu gosto muito de você. Mas é isso. Eu acho que não se deve mesmo, né? Impor limites para os nossos sonhos. Eu acho que, incluindo a maternidade nisso, a maternidade na nossa carreira, na nossa vida, é simplesmente uma frase que eu escutei, né? Outros profissionais falando, e até profissionais da área da psicologia falando, é que os filhos, eles vão se espelhar na gente. E se a gente for grande, eles serão grandes também. Então, foi até engraçado eu falar isso ontem. Eu estava no finalzinho do expediente, a gente chegou em casa e minhas filhas chegaram em casa da escolinha. E a minha filha abriu a sapateira e botou o meu sapato. Oh. Então, eu sei, toda criança faz Quer isso. ser igual a tá? mamãe. Mas ela quer ser igual a Exato. mamãe. Ela quer ser igual a mamãe. E aí ela subiu em cima da mesa e ficou ali, ó. Sabe? E eu achei aquilo lindo. Então, olha só o que eu tô transmitindo para elas. E assim, e a gente explica, né? A mamãe tá aqui trabalhando agora, mas daqui a pouco, né, eu finalizo isso aqui, já vou dar uma volta com você. Então, assim, a gente tem que separar esses momentos, mas a gente sabe que eles estão olhando. Eles estão ali, a gente está ali por eles e eles estão ali olhando tudo que a gente está fazendo. E somos a inspiração deles em algum momento, Sim. assim como, né, o pai também o pai também, né, tem que mostrar isso em alguns momentos. E eu sei que eles olham para todo. É a família, né? Sim. É a família. E outra coisa, né, Amanda? Os filhos crescem. Os filhos crescem e eu fico pensando assim, não dá pra esperar os filhos crescerem totalmente pra gente poder olhar pra gente, porque pode ser tarde demais. Tanto pra você se inserir naquele trabalho que você quer, ou você não vai mais ter saúde pra viajar, por exemplo, sabe? Então, os filhos crescem. Exatamente. Então, eu acho sempre muito importante que os filhos, eles vão aprender com a gente, e eu acho que, inclusive, a coragem que eles vão ter pra vida, de se jogar no mundo, vai depender muito do que eles verem que a gente tem a coragem de fazer. Então, mês que vem eu tô viajando pra Áustria com a minha filha junto. Pela primeira vez ela vai comigo, né? Ela já queria ir várias vezes, e aí eu falei, tá, agora tu vai, mas tu vai porque eu quero te mostrar como que tá num mundo diferente, que é o alemão em tudo. Então, tu vai pegar o metrô, tá tudo escrito em alemão, meu bem. Então, vai ter que aprender a saber o básico, sabe? Então, agora eu tô doida pra mostrar pra ela o porquê que eu amo tanto ir lá, porquê que eu chamo de casa, né? Até porque metade das minhas coisas estão lá, né? Eu não tenho nem sapato aqui direito. Porque eu deixei lá. Detalhe. A pessoa, né, que não quer voltar pro Brasil, já deixou um monte de coisa lá pra ter desculpa, assim. Tipo, eu tenho que voltar pra buscar minhas sandálias, sabe? Então, é isso. Eu quero que ela tenha essa coisa de... Cara, eu quero ter essa coragem da minha mãe também, de ir atrás dos sonhos dela. Eu espero que a Sofia e o Noah vejam isso e aprendam isso comigo. Ah, sem dúvida, Cris. Tomara. Vou acompanhar. Cris, a gente tá chegando pertinho do fim. Tá bom. Mas eu queria perguntar para ti, se fosse deixar uma mensagem para outras mães que estão, né, assistindo aqui,
seja assistindo, seja ouvindo. Eu sei que eu já até sei qual vai ser o recado, a gente sabe, nem que seja repetitivo e tá tudo bem, mas o que você falaria para as mães que estão te assistindo? Essas mães que se sentem sobrecarregadas, que sentem medo de buscar os seus sonhos, essas mães, né, que se sentem sozinhas. Qual é o recado que tu dá para elas? Olha, o recado que eu vou dar vai ser um recado que eu ouvi da minha mãe na adolescência e que tá aí um conselho que tu perguntou e que eu lembro até hoje. A minha mãe sempre falava que a gente não pode depender de ninguém financeiramente. Então, tenham o seu trabalho, tenham a sua profissão, a sua carreira, porque isso é fundamental. Tu precisa ter. Porque se tu quiser sair depois de um relacionamento, se tu quiser se separar, você tem a sua renda. Não tá mais feliz, o teu trabalho já não tem mais a ver com o que tu fazia e tudo mais, pode acontecer. Então, para e pensa, o que que eu quero para mim, o que que vai me fazer ter vontade de levantar, de trabalhar, de seguir em frente. Façam terapia, porque é muito difícil a gente colocar na nossa cabeça sozinha que a gente tem que se olhar, que a gente tem que se priorizar. Isso é muito difícil. Então, tu realmente precisa, muitas vezes, de um profissional para te fazer entender isso. Então, eu acho que em resumo, é isso. Assim, a gente tem que ter o nosso trabalho, a gente tem que ter a nossa renda e a gente precisa ter coragem de ir atrás do que a gente quer, se priorizar e lembrar que os filhos crescem, eles voam, eles vão seguir com a vida deles. E se a gente não tiver cuidado da gente, a gente vai ficar. E a gente não pode estagnar, justamente. E porque, assim, ó, quem é que vai cuidar da gente depois? Não pode ficar pensando que depois os filhos vão crescer e vão cuidar, ou que o marido vai cuidar para sempre, né? Então, a gente precisa realmente, assim, eu até brinco, eu falo para Sofia, nós nascemos sozinhas e vamos morrer sozinhas. Cabe uma pessoa no caixão. Então, no fim, meu bem, se você não parar para se priorizar, para se colocar em primeiro lugar e entender que você é a protagonista dessa história, não vai dar certo. Então, tem que enxergar como protagonista e vai ser feliz. Tem Sem tanta coisa dúvida. legal nesse mundo para Nós fazer. somos protagonistas, nós somos foda, Cris. Foda. Saiu foda no podcast, senão não é um podcast. Se não for editado, é pra... Mas, quando você falou dessa questão da terapia, das mulheres compreenderem isso, esse é um dos objetivos de eu abrir esse espaço. Porque eu, no meu pós-parto, do meu primeiro, não sabendo as transformações que a maternidade ia causar na minha vida, eu fiquei, nossa, que confuso isso aqui. Não tem manual de instruções, a gente só sabe o que a gente vivencia. Eu venho de uma cultura familiar um pouquinho distante, digamos assim, a minha mãe é um pouquinho distante, não tem abertura para falar sobre essas coisas. Eu sei que tem famílias que são, mas tipo, tá, e agora? Sabe? E foi participando de um grupo de mulheres, ouvindo outras mulheres, que começou a ficar um pouco mais leve para mim, no sentido de, opa, outras mulheres estão passando por isso também, eu não tô ficando louca? E isso trouxe um conforto, sabe? Trouxe um abraço pro coração. Então, esse é o objetivo, é conversar com mulheres, né, de várias formas aí, empreendedoras, não empreendedoras, mulheres comuns, todas as mulheres, e mostrar que nós somos realmente poderosas, incríveis, e que realmente a gente, embora, né, tenha as transformações da maternidade na nossa vida, a gente é capaz de muitas coisas. A gente é capaz de muitas coisas, e só tô criando coragem para fazer e ver acontecer é que você se dá conta, né, Cris? Por isso que eu te agradeço imensamente o convite. Quando você falou, eu achei o projeto incrível, achei maravilhoso. Já tô doida para saber quem serão os outros convidados. Quero acompanhar tudo, vou ver todos, vou ouvir, vou mandar para todo mundo. Vou fazer aquela curte, compartilha, salva, manda pro coleguinha. Porque eu acho muito legal mesmo, assim. E parabéns. Obrigada, e que dê Cris. muito sucesso. Obrigada. E eu quero também agradecer
mais uma vez, Cris. Eu acho que eu te devo esse retorno, porque você falou no início que eu, né, te puxei para esse mundo da tua transição, mas você também fez a mesma coisa comigo. Então, assim, no momento em que eu pensava em desistir, né, da doulagem, que lá na época eu estava atuando, você pegou na minha... Amanda, como assim? Vamos pra frente, ninguém tem que se importar ou julgar aquilo que tu tá fazendo. Então, me deu mais coragem, me deu um gás para continuar um pouco mais, sabe? E assim, eu fico muito feliz porque eu acho que tu é uma das doulas mais reconhecidas aqui da Grande Floripa, eu não tenho dúvida disso. E no meu início, eu grudei em ti, eu colei em ti. E eu falei assim, eu quero ser igual a ela. Oh, Eu quero ser igual a ela. obrigada. Tanto é que tu estás aqui hoje, sabe? É a minha primeira convidada, porque realmente tu Que é uma honra. pessoa foda e muito especial na minha vida. Oh, obrigada, E eu Amanda. digo mais, assim, e aí eu digo que depois de ti, as pessoas começavam a me procurar. Eu falei assim, opa, a Cris tá lá e eu tô aqui, cara, na colinha dela, que incrível. E olha só, eu acho que tu nem fazia ideia disso. Eu acho. E lembra que eu comecei a ir pra Áustria e tu já começou a atender, acho que foi ali que aí tu começou a atender como backup comigo também e Isso, tal. foi. Porque eu lembro até que teve uma que não nasceu contigo porque eu voltei, aí nasceu uns 2 dias depois. Foi. Mas E aí, eu lembro. nessa questão de, tipo, tu pegar na minha mão e não me deixar desistir, cara, eu tava recebendo indicação até de pessoas que eu nem conhecia. Ah, mas quem que me indicou? Ah, foi uma doula aqui do Paraná. Eu disse, poxa, que legal. Ah, uma doula de Tubarão, que a gestante do primeiro filho dela atendeu o primeiro filho dela e veio pra cá e ela me indicou como referência, porque eu comecei a me tornar grande porque eu me inspirei em outra mulher. E é esse o objetivo do podcast, da gente poder se inspirar em uma nas outras, pegar na mão uma das outras e a gente não deixar a peteca cair. Exatamente. É isso. Entender que ter filhos não é algo que diminui o nosso merecimento, a nossa capacidade. Pelo contrário, aumenta, nos torna ainda mais Maiores. fortes e poderosas, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, Cris. Obrigada. Foi ótimo, Obrigada, adorei. Podia ficar foi, 3 horas aqui. Né? É muito gostoso. Então, mães, sejam vocês na sua essência, na sua integridade. Curtam muito mesmo a sua maternidade. Mas não esqueçam da peça mais importante que são vocês. É isso. Obrigada.